Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a parte 3 do meu livro Eu Miserável. Vamos lá? E nós retomamos a leitura no parágrafo 11, onde eu pergunto ao leitor e à leitora se gostaram das duas histórias sobre Pietro Baldi que eu lhes contei. Amaldiçoados sejam. Gostaram? Mesmo? Ótimo. Mas voltemos a alguns capítulos no livro de Victor e à minha história. Bem-vindo me pôs para ser seu ajudante em tudo o que fazia. Ajudava-o a preparar a igreja para a missa, a cuidar do jardim, até a cozinhar, já que ele gostava disso. Deu-me roupas boas, quarto limpo, um lar, enfim. Mas o melhor de tudo é que me ensinou a ler e a escrever. Eu adorava ler e escrever como hoje, mas não agradeci a Deus por tudo isso. Tornei-me prisioneiro da bondade, do bem-vindo e da minha eterna gratidão para com ele. Pior, tornei-me prisioneiro da igreja e do seu Deus. Amaldiçoados sejam. 12. Tornei-me ateu pelas obras de Deus. Em Os Miseráveis, Victor escreveu que, às vezes, a instrução pode servir de incentivo ao mal. Para mim, serviu de incentivo à minha descrença. Quanto mais lia a Bíblia, mais desprezava a Deus e sua igreja, a igreja e seu Deus. Dá na mesma. Eu não era má pessoa, apenas ímpio. Jean Valjean tornou-se condenado por obra da sociedade. Eu tornei-me ateu pelas obras de Deus. Por aquela que, na forma de peste, levou os meus entes queridos e por aquelas descritas na Bíblia. O quê? Deus não criou o mal? Ora, ele não é tudo que existe? Então ele também é o mal. A peste, porra. Desculpe-me, me exaltei. Bem, não discutamos isso agora. Deixemos mais para a frente. Pode ser? Ótimo. Voltando à Bíblia, aterrorizado ao ver tanto sangue lá contido, pensava: que Deus é esse? Ainda não aprendera, como balde, a ver Deus como sendo o próprio universo, a natureza, a vida e seu processo criativo. Isso se deu apenas nesta minha vida atual. Assim, continuei ateu. E se Jean Valjean quase morreu afogado no mar de trevas em que vivia, eu quase morri queimado na fogueira da Inquisição por não acreditar numa luz que não via. Tinha Inquisição também na Itália? Claro, a chamavam de Inquisição Romana. A diferença era que ela era comandada pelo Papa. Legal ele, hein? Enquanto que na Espanha era comandada pelo rei. Merdas iguais. Avisei que tinha boca suja, não avisei? Então, seja como for, bem-vindo me salvou outra vez mais. Continuei seu prisioneiro. Entre dois abismos. Eu quase não falava, quase não ria. Chorava muito. Vivia entre dois abismos, o de gratidão e o de ingratidão. Como não conseguia sair do primeiro, nunca caí no segundo. Este significava liberdade, aquele escravidão. Eu estava sempre sangrando, joelhos, dedos dos pés, das mãos, depois de dura escalada para tentar me jogar no segundo, e o resto do corpo depois de voltar a cair no primeiro. E se meu corpo não morria, minha alma profundamente sofria. Oh, hora maldita em que nasci! Oh, hora maldita em que, junto aos meus, não morri, me dizia. Nessas horas de agonia, eu acreditava mais em Satanás que em Deus. Se aquele fosse Deus, eu não seria ateu. Está horrorizado? Bem, vai piorar. Se quiser, ok.
Continuemos então. Tornei-me padre. Tudo isso criava em mim estado de espírito indescritível. Porém, vou tentar descrevê-lo. Vivia perturbado, querendo acreditar em Deus, mas vendo que acreditar em Satanás era muito mais fácil. Vida me era enigma. Morte, crua lógica. Amor, ilusão. Ódio, realidade. Alegria, raridade. Sofrimento, frequente. Saúde, instável. Doença, constante. E por aí vai. Mas o pior era ver que a igreja, aquela por meio da qual o meu bom bem-vindo me salvou, era nada mais que negócio, jogo de interesses, ganância sem fim e poço sem fundo de ignorância sobre as leis da vida. Está bem, eu concordo. Vivia na Idade Média. Arre, idade de merda, isso sim. É melhor eu me recompor. Ser bem-vindo, cujo comportamento quase me fazia acreditar em Deus e na sua igreja, não conseguia ou se recusava a ver isso, eu ouvia muito bem. Que Deus, que salvação, que ressurreição, que nada. Poder, ostentação, orgulho, vaidade e, principalmente, riqueza. Esta é a verdade. Eu, que durante a minha infância vivi sempre vizinho à miséria, me indignava com a fartura da igreja, me engasgava com o seu excesso de comida, me sufocava com as suas roupas, para mim, luxuosas. Pior, me intoxicava com os seus dogmas e formalidades, com a sua hierarquia corrupta, com a sua castidade falsa, com a sua caridade ostensiva, mas parca, com o seu julgamento injusto na maioria das vezes. E tudo isso em nome de Deus. E eu tinha de engolir tudo isso. E, ora, mas que merda! Eu era escravo do meu bom bem-vindo, prisioneiro da sua amada igreja. Dependia dos dois para viver. Que podia fazer senão? Caralho! Tornei-me padre. Padre, pode, mas não tinha alternativa. Odiei-me mais ainda. Culpa desse Deus, filho de uma puta, que, além de me fazer nascer nas condições em que nasci, ainda me fez covarde e hipócrita. E boca suja. Sim, obrigado por me lembrar, mas preciso explicar isso melhor. Em mar de angústia. Homem ao mar. Assim, Victor Hugo começa o 8º capítulo do livro segundo, na primeira parte de Os Miseráveis. Intitulou A Onda e a Sombra. Eu o reescrevi, resumidamente, adaptando-o à minha vida, e o chamei de Em Mar de Angústia. Vou me afogar, grito desesperado. Mas a quem isso importa? Azar o meu. Então, em mar de angústia, mergulho, desapareço, reapareço, afundo, venho à tona, gesticulo, grito. Ninguém me ouve, ninguém me vê, nem Deus. Que sinistro ver o céu da posição em que me encontro. Nuvens poderosas o preenchem, tornando-o escuro e ameaçador. É a face de Satanás que deseja a minha morte, mais poderoso que Deus, o qual se desinteressa por minha sorte. Foda-se, é o que o seu silêncio parece me gritar. Estou apavorado. Sinto as minhas forças se exaurirem. Acima de mim, um céu que não me traz esperança alguma. Abaixo de mim, o vazio, a morte que quer a minha companhia. Talvez seja melhor deixar-me ir para esse abismo inescrutável e acabar logo com isso. Mas eu sou covarde. Não quero morrer. Ou é coisa da vida. Não nos criou com forte instinto de sobrevivência? Qualquer coisa em que eu pudesse me agarrar para viver, eu me agarraria. Então, tornei-me padre e sobrevivi. Hipócrita, filho de uma puta. Gostou da pintura? Diga que sim, vai. Sou pintor amador. Não me desanime.
Era preciso fazer isso. Era preciso fazer isso. Bem-vindo estava velho e eu precisava sobreviver. Porém, bem depressa descobri em que consiste a vida de quem veste batina. Ser livre não é o mesmo que estar fora de prisão física. Para mim, a situação era confusa. O meu cérebro vivia em conflito com o meu coração. Vencia sempre o primeiro, sofria o segundo. Explico. Quando eu acordava pela manhã, por exemplo, hesitava. Ficava sentado à beira da cama, imóvel, absorto em pensamentos, até ser lembrado, pelo bulício dos animais, que eu devia seguir em frente. Então, eu me levantava, seguindo a minha razão, e deixava para trás o meu coração. Foda. Bem-vindo morrera. Um dia recebi a notícia de que Bem-vindo morrera. Para mim foi como se o mundo houvera acabado. Corri para vê-lo uma última vez. Encontrei-o com expressão de paz completa. Jean Valjean vestiu-se de preto em homenagem ao seu Bienvenu. Eu odiei o meu. Deixara-me como antes o fizera o meu pai. Órfão. Não, caro leitor ou leitora. Não de coisas físicas. Eu era padre. Lembra? Órfão de amor de pai. No lugar de bem-vindo. Pedi autorização para ficar no lugar de bem-vindo. Foi-me concedida. Não me lembro o nome do lugar. Sei que ficava perto de Assis. Lembro-me de que havia um lago grande, talvez o Trasimeno. Não sei se era chamado assim naquela época. Não sabe onde fica? Sim, na Itália, claro, perto de Assis. Mas, espere, vou lhe mostrar na internet. Um segundo. Aqui. Ah, não precisa me agradecer. Faço tudo por meus leitores e leitoras. Menos deixar de falar palavrões, claro. E é isso, pessoal, por hoje. Obrigado pela companhia. Espero que estejam gostando. Espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem e um grande beijo.